vamos à entrevista do dia? Quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, você já está vendo aí na minha live no Facebook, é primeiramente a Cássia Rita Santana Celestino. Vou reduzir para Cássia Celestino, que é a secretária de Saúde de Birigui. Também o Fernando Gonçalves Silva, coordenador da Atenção Básica, que daqui a pouco eu mostro também. Bom dia, secretária, muito obrigado pela participação. Vou pedir para a senhora puxar bem pertinho o microfone, isso, falar bem pertinho dele, para que todo mundo consiga ouvi-la. Tudo bem com a senhora? Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, Marcelo. Tudo bem comigo? Estou meia quebrada aqui, que você está vendo que estou com o braço imobilizado, né? Mas estou bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. E é um prazer estar aqui pela primeira vez, para que a gente possa levar informações importantes para a nossa população. E temos bastante informação, né? Porque saúde pública envolve nós, permita-me dizer assim, e também soluções, obviamente. Sim. E a gente convidou a senhora para participar, para falar de uma série de problemas que, na verdade, não são uma exclusividade de Birigui. Né? Vamos começar por Covid-19. Atualmente, como é que está a condição da pandemia em Birigui, secretária? Olha, nós tivemos até o final de setembro de 2022, a gente teve um aumento assim de casos, né? Uhum. Que dava uma média de 80 a 70 casos dia de Covid, né, no nosso pronto atendimento, vários afastamentos, as empresas apresentavam problemas também de atestado, mas agora de setembro para cá, Marcelo, houve uma queda. A gente ainda tem diagnóstico de Covid, mas não é uma incidência pequena, né? Não temos assim relatos, né, Fernando, de gravidade nem de internação de UTI, como foi até na fase de setembro. No ano passado, entendi. Hoje a gente faz sim diagnóstico de Covid, né? Mas é uma média de 3 a 4 ao mês, assim, que a gente vê que dá casos positivos. E a condição dessas pessoas positivadas é menos grave do que era anteriormente? É menos grave. A Covid é uma questão muito do estado geral do paciente, né? Certo. Então a gente vê os pacientes que são graves, são aqueles que têm comorbidades, né? Que já tem doenças crônicas instaladas, diabetes, hipertensão, problemas vasculares, né? De coagulação sanguínea. Então, esses casos, normalmente, eles são casos mais delicados. Mas, no geral, é uma gripe. Né? No geral, é um estado gripal. Há pessoas sem sintomas, inclusive. Né? As pessoas ficam assim, falam, olha, nem a perda de paladar, de olfato. Então, as pessoas relatam assim, olha, nem percebi que eu estava, que eu espirrava um pouquinho de coriza, que é um sintoma normal. Agora, casos que complicam, que é importante a gente falar isso para a população, porque até hoje tem pessoas que entram em desespero. Recentemente nós tivemos um caso de uma moça de 27 anos, né, por volta de janeiro, e ela foi diagnosticada Covid, estava com uma gripe. Quando ela pegou o resultado positivo, ela entrou em desespero. Ai. Então, assim, é normal as pessoas terem esse medo, mas eu quero dizer que não, que hoje a Covid, a maioria dos casos é uma gripe tranquila, tem pessoas sem sintomas, mas no geral é espirro, um pouquinho de tosse, um pouquinho de coriza, né? Mas no geral, bem tranquilo, graças a Deus, sem internação. A que a senhora atribui essa condição agora de mais tranquilidade em relação aos casos de infecção e também gravidades de Covid? É a vacinação? É possível afirmar isso? Sim, eu sou de saúde pública de 30 e poucos anos, né? Já faz tempo que eu trabalho na área de saúde pública, já sou até aposentada. Tá. Então, a gente entende que a vacina, a imunização de rebanho, que a gente chama, que a maior quantidade de pessoas, é o que confere essa diminuição na virulência do vírus. Perfeito. Que aí o vírus fica mais leve. Por quê? Porque ele vai se mutando, né? O vírus, ele sofre mutação, o vírus da Covid, ele é altamente mutável. Tanto que já surgiram vários tipos de vírus, né? Aí subvariantes, né? Subvariantes. Então, o que confere essa melhora do quadro?
É exatamente essa imunização de rebanho. Eu preciso só fazer um comentário. Sim. Porque quando a senhora fala imunização de rebanho, este foi um termo que gerou muita polêmica lá no começo da pandemia. Sim. Eu acredito que a secretária esteja se referindo à imunização de rebanho justamente por conta da vacinação. E não quando ocorre de forma natural, deixando todo mundo pegar a doença sem a vacina. Não. Porque, para que as pessoas saibam, a imunização de rebanho, de acordo com as notícias que eu li em fontes de informação primária, é quando você tem pelo menos 70% de uma população imunizada. Exatamente. Se deixássemos isso ocorrer de forma natural, sem a vacinação, vamos lembrar que no auge, a Covid, ela apresentava um índice de fatalidade de 4%. Sim. Portanto, se deixássemos uma imunização de rebanho de forma natural e levássemos esse índice de 4%, mais os 70% da população, nós poderíamos, é uma hipótese, ter chegado a 6 milhões de mortes no Brasil, porque as pessoas pegariam até 70%, né, de 200, só fazer a continha, 70% de 215 milhões de pessoas, destas, 4% poderiam morrer e você chegaria ao número de 6 milhões de pessoas. O que a secretária está dizendo é que a imunização de rebanho, por conta da vacinação, fez com que a pandemia diminuísse a sua gravidade, menos pessoas morressem, e hoje a gente tem aí quase 700 mil mortes, mas poderíamos chegar a 6 milhões caso não houvesse a vacinação. Dito isso, secretária, gostaria de passar para o Fernando, para ele participar um pouquinho nesse bloco, e a gente falar, bem, só para terminarmos Covid, está tendo vacinação no município, todas as UBSs, as 11 de Birigui, estão oferecendo vacina? Estão oferecendo vacina. Para qual público? Para idosos, né? Para pessoas que têm comorbidades. E estes estão recebendo a bivalente, né? Sim, profissionais de saúde. Profissionais de saúde. Eu queria até enfatizar que a gente tem 3 unidades básicas, depois o Fernando vai falar quais são elas, que ficam até às 17, tanto para Covid como para influenza. A gripe também está sendo oferecida lá em Birigui, em todas as cidades. Muito a possibilidade das pessoas se vacinarem, que é porque nessa fase é muito importante que as pessoas vão até o serviço de saúde para se vacinarem. Tá certo. Então deixa eu passar aqui a câmera para o Fernando e abrir o microfone dele. Fernando, bom dia para você também. Muito obrigado por ter se disposto aqui a vir à Jovem Pan Araçatuba, ao Jornal da Manhã. Você já quer falar das 3 UBSs para aproveitar aí o gancho da secretária? Então vamos lá. Marcelo, bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É muito importante a gente estar falando sobre esse tema, né, que é um tema que salva vidas. Essa vacinação, como a secretária disse, foi fundamental para a gente ter uma diminuição nos casos de morte da Covid. Então a gente tem uma letalidade bem diminuída. Eu tive lá na ponta, vi o que a Covid causou. Na época eu trabalhava no pronto-socorro e vi o quanto foi desesperador. É que o Fernando é enfermeiro de formação, né, Fernando? Isso. Perfeito. E vi o que a Covid, o que a Covid estragou, né, na nossa sociedade, tudo que ela causou. E a vacinação realmente ela é eficaz e ela veio aí para nos dar uma luz e nos dar um respaldo e um alívio com relação a essas mortes. Hoje a gente tem as 11 UBSs aplicando a vacina da Covid até as 13 horas da tarde. E nós temos a UBS 5, 9 e 11, que elas estão aplicando das 13 às 17 horas. Elas continuam essa aplicação, tanto da Covid quanto da influenza também, que a gente não pode esquecer que agora, nessa época do ano, né, chegando aí o outono e inverno, a gente tem a grande incidência aí de influenza no nosso estado, no nosso país aqui. É importante, muito importante a vacinação. E é isso, né? Vacina é ciência, vacina é vida, não se deixe levar pelo negacionismo, embora tenha gente aqui na nossa audiência que não gosta quando eu utilizo essa palavra, mas é exatamente isso que acontece. Quando você nega a ciência, você é um negacionista. E como eu já disse aqui para alguns ouvintes, se você tiver um estudo científico publicado em revista científica, um estudo sério que diga que vacina não é eficaz, vacina não salva vidas, como a OMS diz, o FDA dos Estados Unidos, a Anvisa, a Agência Nacional, a Agência Europeia, mande para a gente aqui que eu dou a notícia no ar. Caso contrário, até onde eu sei,
todas as principais entidades médicas do mundo e estudos científicos ratificam que vacina salva vida. Então é isso. E aí quando você joga contra a vacina da Covid, você faz com que outras vacinas também entrem nesse rol, e aí as pessoas desavisadas ou mal intencionadas acabam não tomando nenhuma, não procurando nenhuma delas, né? E aí em Birigui, assim como outros municípios, nós temos, além da vacina da Covid, a influenza agora à disposição do público. Que bom. Fernando, aproveitando a sua participação, o Fernando, que além de enfermeiro, agora é coordenador da atenção básica de Birigui, podemos falar sobre dengue, Sim, porque é um problema também em função aí das chuvas, né, do acúmulo, inclusive, de água parada que os moradores, empresas e às vezes até o poder público acabam deixando ocorrer. O mosquito prolifera e aí pica mais e a gente pega a dengue. Como é que está a situação em Birigui hoje? Marcelo, o que nós estamos vendo, não só em Birigui, mas em toda a região aqui, né, da Noroeste, é um aumento, né, dos números de dengue. Infelizmente, já tivemos algumas mortes aí em algumas cidades. Birigui já teve? Não, Birigui ainda não, esse ano ainda não. Tá. Graças a Deus, né, mas estamos trabalhando para que isso não aconteça. E o que a gente percebeu, Marcelo? Até devido à pandemia, a gente teve uma mudança das características da dengue. Por quê? Conforme as pessoas ficavam em casa, eles tiveram mais plantas no seu domicílio, cuidavam mais das plantas por um passar de tempo maior e tiveram mais animais domésticos. Sim. Então, com esse aumento de plantas e esse aumento de animais domésticos, também aumenta a propensão de criadores. Ah, entendi. Então, o que nossos agentes, os agentes comunitários e agentes de endemia perceberam foi um aumento muito grande desses recipientes e uma incidência muito grande de larvas nesses recipientes. Entendi. E aí, quais as providências que a prefeitura hoje tem tomado em Birigui? O que a gente mais faz, mais bate em cima é com relação à conscientização. A gente tem que conscientizar a população. Né? A dengue, ela não escolhe, ela pode nascer no nosso vizinho e vir picar no nosso domicílio. Sim. Né? É uma doença que tem uma grande letalidade, um aumento da letalidade. É uma doença que ela incapacita durante alguns dias, né? Causa grandes transtornos para a pessoa, podendo até internações. Então, o que a gente faz? A gente orienta o morador, vai até a casa do morador, explica para o morador como deve ser feita essa limpeza da vasilha do cachorro, que tem que ser feita com uma bucha, tem que ser esfregado, tirado aquele lodo, porque muitas vezes o mosquito ele vai posar ali na beirinha da água e vai colocar o ovo ali. Né? E logo daquele ovo, devido a contato com a água, esse ovo implode e nasce a larva. Então tem que ser lavado muito com uma escova nesse recipiente para que não aconteça isso. E os vasos de água, a gente tem que pensar que eles têm que estar com aquela areia, né? Que muitas vezes na chuva agora, a planta fica encharcada, tem que ter aquela areia embaixo para não ter esse acúmulo. E é incrível, 1 ou 2 dias com essa água parada, já se encontra a larva. Quais os números da dengue hoje em Birigui, Fernando? Você tem? A secretária tem? Então vamos lá, secretária. Prevenir. Vamos lá, tem que estar. Eu sou de vigilância, né? Sou vigilância epidemiológica, então eu adoro números. Então vamos lá. Nós estamos com 1.488 casos notificados, 299 notificações positivas, isso quer dizer que foi confirmado, né? 800 negativas e 389. Entendi. Nós tivemos um caso de chikungunya notificado e um caso negativo, um caso de Zika vírus notificado, um caso negativo, e febre amarela não tivemos nenhum caso, né? Isso são das árvores viroses. E vocês têm enfrentado, assim como Guararapes, resistência de moradores em não deixar que os agentes entrem no imóvel? Sim, sempre temos essa resistência. Eu falo que é importante a questão da dengue. Você vê que é uma doença que ela vem há anos, né? Que tem muita informação e ninguém entende por que as pessoas não fazem o cuidado de casa. Pois é. A exemplo do que o Fernando falou, a gente fez um trabalho de pesquisa assim, de casos da ocorrência dessas larvas, que a gente vê do índice de Bretot, né, que vai ver o número larvário. Nós tivemos altos índices de índice de Bretot, que é a quantidade de larva, que ela não pode passar de 1. Nós chegamos, teve local que teve 7, 15, teve uma região de Birigui que estava um índice larvário assim assustador. Entendi. Né? E a gente não entende, mas aí o que foi levantado? Que é exatamente o caso dos pets. Por quê? Marcelo, hoje uma larva
da dengue, ela fica até 1 ano grudada entendi. Grudada Se no você vasilhame. não limpar, apenas jogar a água fora e o ovo estiver lá, ele continua. Quando a água voltar, ele eclode. Ele eclode. Então, de encontro com o que o Fernando disse, da importância dessa higienização diária, Marcelo. E não é só, como a gente vê, normalmente você está numa casa, às vezes, numa visita, você vê a pessoa dá aquela enxaguadinha no vasilhame, porque fica aquela saliva do animalzinho, né? E ela já põe a água novamente. Todas as vezes tem que lavar. Tem que esfregar. Sabão, fazer realmente uma higienização. Perfeito. Então, eu acho que, eu falo assim, que o pet tem que trazer vida, não morte. Não dengue mata. Tá aí, dica da secretária. Agora são 8h39, eu vou pedir para que vocês continuem aqui. A gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e aí voltamos com mais notícias e entrevistas, tá certo? Então, você que está nos escutando, em 2 minutinhos a gente tá de volta. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a Cássia Celestino, secretária de Saúde de Birigui, e o Fernando Silva, coordenador da Atenção Básica. Eles vieram falar sobre saúde pública, no primeiro bloco falaram de Covid e também de dengue. Secretária, podemos começar este segundo bloco falando de escorpiões, porque parece que também na região, aliás, no estado todo, no país, poderia se dizer, está sendo um problema, né? Como é que está a questão dos registros de picadas de escorpião em Birigui? Olha, o escorpião é um problema eterno, né? Não só de Birigui, como de todas as cidades. E a gente sempre vai ter, porque hoje você sabe que a proliferação de insetos, de esses animais, né? Peçonhentos, né? Eles sempre foram um problema de saúde pública. Em Birigui, a gente teve fatalidades, inclusive nós tivemos a morte, né, de uma criança, né? No início deste ano. No início desse ano. Temos direto, assim, acidentes com animal peçonhento de quase todos os dias, né, Fernando? No pronto-socorro, a gente tem pessoas vítimas de picada de escorpião. Isso de adulto, de criança, né? Nas creches a gente tem feito um trabalho, assim, de próximo com a Secretaria de Educação, porque é inevitável, né? E hoje nos bairros, em condomínios, a gente tem também muitas notificações de picada de escorpião. E é uma coisa que nunca vai acabar. A gente precisa melhorar os cuidados, porque você sabe que ele entra pelos ralos, né? Sim, sim. Então a gente, antigamente, quando eu inicialmente de saúde pública, a gente via muito falar de escorpião em locais que tinha madeira, né, que ficava na rua, nos terrenos baldios, ou mesmo em casa com acúmulo de sujidade. Sim, sim. Né? Hoje você vê que ele mudou o comportamento. Hoje ele está vindo para as áreas limpas, ele está vindo para os condomínios, ele está vindo para todo local. Mesmo que não tenha acúmulo de sujeira, que não tenha madeira, ele vem pelo ralo. Então, assim, é um problema de saúde pública. Entendi. E aí, evidentemente, deve estar ocorrendo em Birigui um trabalho de conscientização da comunidade. Sim, a gente tem o trabalho do CCVZ, tem uma equipe de educação que vai até as escolas, né? Isso é constante. Isso não para nunca. CCVZ é Centro de Controle de Vetores e Zoonoses? Perfeito. Então, a gente tem esse trabalho o ano todo. Nas creches, a gente vai nas escolas. Eu já fui, inclusive, em escolas estaduais, fazer palestra dessa questão dos insetos e animais peçonhentos. Então, a gente faz todo um trabalho de base das vigilâncias, faz anualmente, a gente tem nas atividades que a gente faz nas praças, né, como a gente vai ter agora, né, agora em maio, né? Saúde em Movimento, a gente faz até um local próprio, leva os profissionais, leva o escorpião nos vidros para mostrar para a população, para as crianças,
como identificar. Mas o que a gente pede, Marcelo, para a população é essa vigilância constante. Perfeito, perfeito. Né? De procurar deixar os ralos fechados, de olhar nas camas, debaixo das camas. Bater os sapatos, né, antes de calçar, toalha também. Tênis, toalha. Manter as janelas fechadas, porque ele entra pelo ralo por onde tiver. Né? E criança não sabe identificar. Deixa eu pedir para o Fernando também me dar uma informação aqui. Fernando, não existe, até onde eu sei, não existe um veneno eficaz, né, como a gente compra para formiga, para barata, contra escorpião. Tô errado ou não? Marcelo, você está certo. E o que acontece? Aí prejudica muito o trabalho da CCVZ. Por exemplo, eu na minha casa vou lá, compro um veneno no mercado, aqueles venenos que tem disponíveis, né? Vou lá no meu ralo e jogo num ralo. O que acontece? Eu não vou matar o escorpião, eu vou afastar ele da minha casa e vou passar para a sua. Tá. Né? Então, ou seja, eu estou tirando ele do meu local, né? Da minha casa, que está muitas vezes no habitat dele, e ele vai para o local do meu vizinho, por exemplo. Vai sair pelo ralo, vai aparecer ali, vai proliferar, vai ocasionar picada. Então, esse que é o grande problema. Tá, então, em vez de ajudar, prejudica, né? Atrapalha, infelizmente, né? Entendi. Prejudica muito. E aí existe um público também, como a secretária já começou a falar, que é mais... não diria nem suscetível, mas que é mais complicado, porque a picada para um adulto é diferente de uma picada para um idoso, para uma pessoa com imunossupressão e para a criança também, né? É mais grave nestes casos, né? Sim, para a criança mais grave, ela tem um corpo menor, um peso menor, né? Muitas vezes ela é picada por um escorpião mais nocivo, uma quantidade maior de veneno inoculada. Por isso que é muito importante essa criança vá até o pronto-socorro, seja monitorada para ver os sintomas, os sinais que ela está tendo devido a essa picada. Eu já acompanhei crianças que evoluem muito bem após a picada, que só tem a dor local, e tem crianças que já tem que tomar realmente o soro. Né? Então essa avaliação tem que ser feita pelo médico, acompanhado o tempo todo, para que não tenha um risco de vir uma gravidade maior para a criança ou para o adulto também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que quando você é picado por uma cobra, o ideal é que você veja a cobra e saiba qual é a espécie dela para que seja oferecido o soro antiofídico a quem tomou a picada. No caso do escorpião, é da mesma forma? Não. É preciso tirar foto, capturar o animal peçonhento e levar junto ou não? Basta dizer, foi picado por escorpião. É importante levar porque a gente sabe que tem vários tipos de escorpião. E não é o mesmo soro para todos. Na verdade, é o mesmo soro, mas dependendo o tipo de escorpião, a gente vai ter um cuidado maior. São outros sintomas que a pessoa vai sentir. Então é importante o médico olhe, ver qual que foi o animal que foi picado, para o quê? Para a gente saber qual a gravidade pode chegar essa picada ou não. Entendi. E a localização. E a localização é muito importante. No caso de a pessoa ter medo, não conseguir capturar o animal porque fugiu, se tirar uma foto com o celular já está valendo. Não corra o risco de levar outra picada tentando capturar ele. Isso é o mais indicado. Tira uma foto, leva, mostra. Então é isso, né? Olha, existe um público que é mais complicado, é mais suscetível, então é um grupo de risco, chamemos assim, crianças, imunossuprimidos. Salvo engano, o pessoal de construção civil também está nesse público aí que tem que tomar cuidado por conta ali dos materiais, porque o escorpião fica atendido, então é preciso tomar todo o cuidado possível. E até, Marcelo, só interrompendo um pouquinho, igual a Cássia falou, é muito importante a gente conscientizar a criança, porque a criança é curiosa. Né? A criança vê um animal diferente, né? Ela tem a curiosidade de mexer. Então, o que eu tenho filhos, né, pequenos, então, assim, o que a gente conscientiza e a gente vê o pessoal do CCVZ conscientizando. Viu um animal diferente, chama um adulto, né, não tente mexer nele. Por isso que acontece, às vezes, os acidentes. A criança é curiosa, normal da criança, e tentar mexer no escorpião e acabar tendo uma picada. Tá bom. Quero aproveitar, então, a gente está partindo aí para a parte final da entrevista, aproveitar que o Fernando é o coordenador da atenção básica e perguntar algo que, na verdade, sempre nos chega aqui de todas as prefeituras da região, que é o seguinte: como instruir, o que dizer para a população de forma geral na hora de ela procurar uma unidade de saúde, quem procurar, para não sobrecarregar a unidade com serviços que não são propriamente dela. Então, por exemplo, estou com uma dor de cabeça, já vou direto no pronto-socorro municipal. Qual é a indicação?
quem deve procurar qual unidade sentindo o quê, Fernando? É mais indicado a UBS para quê? Pronto atendimento ou pronto-socorro para quê? Hospital para quê? Marcelo, o pronto-socorro, a gente tem que pensar que a gente tem que atender urgência e emergência. Quais são os casos? Os casos da pessoa ter uma dor no peito, uma suspeita de infarto, um politrauma, né? um trauma, um acidente de trânsito, algo mais grave. As UBSs, nós sabemos que não tem uma capacidade total de atender a população. Nós temos uma capacidade finita de atendimento, porque nós atendemos um horário demarcado e com uma agenda. Então, muitas vezes a população vai até a UBS, lá é feito um acolhimento pela enfermeira, né, uma classificação de risco, onde ela vai ver a necessidade desse paciente. Muitas vezes o paciente ele pode ser atendido daqui a 2, 3 dias. Então ele é instruído a voltar na UBS, marcado, e volta daqui a 3 dias. Muitas vezes ele não pode esperar e eu não tenho vaga na UBS naquele momento. Eu estou com as vagas lotadas, porque o médico da UBS ele atende uma quantidade finita de consultas. Aí ele é instruído para ir para o pronto-socorro. Mas os casos de urgência, a gente tem que sempre referenciar ao pronto-socorro. Ao pronto-socorro. Um vômito agudo é pronto-socorro? Um vômito agudo. Depende muito de como apareceu esse vômito. Foi um vômito constante, apareceu nessa noite, posso ir até a UBS, ver se tem uma vaga para o encaixe médico, que muitas vezes tem, e lá eu sou atendido pelo médico. Se o médico achar que há necessidade de uma internação ou de um exame mais específico, o médico vai encaminhar o paciente ao pronto-socorro. O grande problema que a gente tem hoje, o desafio que a casa vem enfrentando, é que nós temos uma quantidade pequena, né, comparada à população. A gente hoje, as equipes que nós temos de médicos, de estratégia de saúde da família, não consegue cobrir a população inteira de Birigui. Entendi. Então, o que ela está fazendo, o que ela está brigando, o que ela está lutando, e o que nós estamos melhorando na saúde é aumentar esse número de equipes, para que a população seja atendida de uma forma melhor. Perfeito. Secretária, para a gente então concluir, gostaria de estender esse comentário do Fernando com a senhora. Quais são os maiores desafios no caso agora de um governo federal novo, um governo estadual novo, a gente sabe da dependência, muitas vezes, do município de repasses de recursos. E aí tem tabela do SUS, que não é reajustada há muito tempo, há décadas, salvo engano, mas a Secretaria e a Prefeitura de Birigui têm buscado esses contatos políticos para melhorar a situação da saúde pública municipal? Sim, o prefeito Leandro teve que fazer um trabalho assim intenso na busca de recursos, né, federais e estaduais, porque a gente pegou com uma situação muito difícil financeira, com déficit orçamentário. Então o ano passado, por exemplo, a gente conseguiu manter os compromissos e pagar contas e pagar dívidas devido a essas emendas que a gente utilizou para pagar a ordem judicial, porque tinha muita judicialização na saúde quando a gente pegou. Os maiores desafios hoje com a atenção primária, eu sou de atenção primária, né? Desde que eu entrei em Birigui, eu busco essa ampliação da cobertura, só que com a vinda do Covid, foi impossível isso. Inclusive o Ministério da Saúde, ele parou de fazer habilitação e credenciamento de novas equipes. Está atrasado o calendário devido à Covid, porque o recurso, você sabe que o recurso é único e no federal também. Sim. Ele tem que celebrar políticas públicas e atender o que está acontecendo no momento. E o que nós fizemos, Marcelo? Hoje eu já abri um chamamento, eu vou ampliar de 20 para 28 equipes de saúde da família. A gente está no IBGE antigo, porque o IBGE novo não saiu, a gente acredita que com essas 28 equipes a gente consegue quase 100%, né, Fernando, de cobertura da nossa população. E também vou ampliar, Marcelo, em 3 unidades básicas, o horário até as 10 horas da noite, isso já está no chamamento novo, para que a gente possa ampliar essa cobertura e também fazer a captação desse profissional que trabalha o dia todo que não consegue acesso às UBS. Hoje as UBS abrem até que horas? Até às 17. Até às 17. Isso. A intenção é até às 22. Até às 22. Não todas. Eu vou fazer. Fiz uma área geográfica com uma cobertura nas áreas de maior fragilidade social, que necessita mais, um número maior de trabalhadores, para que a gente possa fazer essa captação. E estamos implantando educação permanente, que é trabalhar o processo de trabalho, com acolhimento humanizado, que é um desafio que eu
Desde que eu entrei, eu quero que isso aconteça. Então, a gente implantou o Núcleo de Educação Permanente, que já havia sido implantado, mas que a gente agora está operacionalizando, né? Fiz a informatização das UBSs todas, nós estamos trabalhando já com prontuário eletrônico, e intensifiquei e estou melhorando cada dia mais a parte de regulação de serviços de saúde, para que eu possa interligar a atenção primária, média complexidade e as referências regionais para alta complexidade. Perfeito. Para os AMEs. Então, é um desafio que a gente está fazendo, estamos vencendo, o prefeito deu total autonomia e cacifou mesmo, né? Um termo pejorativo. E hoje eu estou muito feliz porque a gente vai conseguir dar esse impacto na atenção primária, que é a grande coordenadora das redes de saúde, redes de atenção. Sim, tá certo. Secretária, quero muito agradecer a sua participação, a presença também do Fernando aqui. Eu sempre digo para Silvia Helena Mariano, assessora de imprensa da Prefeitura de Birigui, que, tendo pauta relevante, nos envia, e ela envia muitas todos os dias, a gente avalia a sugestão e abre os microfones para compartilhar aí informação relevante com a comunidade, não só de Birigui, como de toda a região. Bom trabalho para a senhora, bom dia.